amigos, queridas amigas, que Deus seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção. Antes das nossas considerações, gostaríamos de pedir licença para anunciar àqueles que se interessam que nós estaremos amanhã, no dia de amanhã, no Grupo Espírita Perseverança e Caridade, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, na Euclides da Cunha, realizando um seminário no turno da manhã, de 8h30 a meio-dia, acerca da obra A Caminho da Luz, obra do Espírito Emmanuel. Nós iremos fazer um estudo e uma abordagem bastante específica sobre a obra do Caminho da Luz. Aqueles que se interessarem, o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade é muito conhecido e fica na Euclides da Cunha, no bairro da Graça. Foi Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no item 893, que teve a audácia de, ao examinar o comportamento humano, naquele capítulo conhecido como sendo a notável abordagem psicológica que Kardec fez acerca da psicologia humana, e que seria desdobrada em alguns capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo mais tarde, capítulo intitulado Perfeição Moral, onde ele faz um estudo profundo acerca da personalidade humana. Ele começa com o item 893, quando interroga as entidades angélicas na seguinte colocação: qual é das virtudes possíveis que a criatura pode alcançar a mais meritória? E as entidades superiores responderam que todas as virtudes têm o seu mérito, que todas elas têm um enfoque e têm um desdobramento específico, porque todas elas concorrem em um conjunto para o amadurecimento do ser espiritual, uma vez que o espírito não progride em linha reta em todos os campos. Ora desenvolve uma etapa, uma experiência, ora em outra etapa ele adquire outros valores do intelecto e do sentimento. No entanto, afirmam ainda os benfeitores da vida maior que a mais notável virtude é aquela que se assenta no desinteresse pessoal. Porquanto há uma série de virtudes que a criatura já tem, já existem às vezes o germe do desejo do bem ou de fazer o bem, da boa vontade, mas raras são aquelas que resistem ao interesse pessoal, e quando tem o interesse pessoal ferido, permanecem fazendo bem a despeito do desejo próprio ter sido magoado. Allan Kardec então faz algumas considerações acerca do interesse pessoal, asseverando que o interesse pessoal, isso é, a preocupação que o ser humano tem de pensar em si, de buscar também o seu bem-estar, de procurar reivindicar os seus direitos, apesar de ter uma razão justa, de possuir um sentido correto, de ter uma fundamentação coerente, e que tem uma origem em algo natural, estabelecido pela providência para a evolução do psiquismo em experiências anteriores à experiência humana, os reinos anteriores à humanidade, naturalmente que é vinculado ao instinto de conservação, instinto esse que no reino animal, de maneira especial, colabora para que o animal proteja a espécie e se mantenha sobrevivendo. Esse instinto de conservação da vida, que faz com que o ser chamado irracional se proteja, reaja em um combate ou em uma fuga, e estabeleça suas estratégias para preservar a espécie e continuar vivendo, dando seguimento, portanto, ao seu processo de vida e, naturalmente, colaborando para evitar a extinção da espécie. Allan Kardec vai receber dos imortais que, apesar da origem ser justa, do sentimento ser coerente, apesar disso, no ser humano que desperta para a razão, o interesse pessoal muitas vezes é utilizado a serviço dos instintos ainda não superados,
de épocas anteriores, de épocas transatas, nas quais o Espírito jornadeou em experiências primitivas, e graças a isso, não obstante o desenvolvimento da razão, ainda assim, a razão agora é utilizada a soldo dos interesses mesquinhos, naturalmente desembocando naquilo que é convencionalmente chamado o egoísmo. O egoísmo, diz Allan Kardec, nasceria inicialmente do sentimento justo do interesse pessoal. E é por essa razão, ainda assevera o codificador, que é muito difícil se libertar do egoísmo. Porque na raiz do egoísmo há um elemento, há um sentimento que é natural. O egoísmo foi originado de um instinto perfeitamente natural e um dispositivo estabelecido por Deus, justo e perfeitamente compatível com a evolução. O difícil é porque, nascendo desse elemento natural, desemboca em algo profundamente patológico e desagregador. E é por essa razão que, tendo o sentimento de instinto de conservação como sendo um dos sentimentos mais fortes que a criatura possui, ela inevitavelmente tende a pensar em si, a se resguardar, a raciocinar a seu respeito, a procurar se precatar, a procurar se preservar, se resguardar e, naturalmente, salvaguardar a sua identidade, a sua postura na sociedade, desembocando, portanto, para uma série de formas de egoísmo, uma série de sequelas que tem origem nesse processo evolutivo. Allan Kardec desdobra mais. Vai dizer mais tarde, no mesmo capítulo referido, que há duas naturezas no ser humano: a natureza animal e a natureza espiritual. Na natureza animal, graças ao corpo por intermédio do qual o ser humano na vida material participa da vida dos animais e tem impulsos biológicos e uma fisiologia não muito diferente de outros animais, e pela natureza espiritual ele participa também do mundo dos espíritos. Vai dizer Allan Kardec que quanto mais o homem alimenta a sua dimensão animal, mais vinculado aos processos de origem ele se encontra, mais distante ele está da sua destinação futura e mais vinculado ele possui aos seus atavismos do passado. E quanto mais ele desenvolve a sua natureza, o seu caráter espiritual, mais ele enfraquece a dimensão animal. Essa colocação de Allan Kardec é perfeita, porque mais tarde o Espírito Emmanuel vai dizer que nenhum instinto é destruído, mas é transformado. Na obra Vida e Sexo, Emmanuel, falando de maneira abrangente a respeito dos instintos humanos, vai dizer: não repressão, mas educação, redirecionamento, porquanto os sentimentos mais bem elaborados e mais sublimes nasceram de instintos mais rudimentares, porque tudo se encadeia na natureza, do átomo que um dia vai ser anjo, da mesma forma que o anjo de hoje começou um dia por ser átomo. Questão 540, deu o livro dos Espíritos. Esse interesse pessoal e esse desinteresse pessoal, que seria a mais alta meritória das virtudes, é o desafio do homem ético na sociedade atual. É o grande desafio que o ser humano que desperta para a razão e para os valores éticos, não obstante emocionalmente ainda se compraz com o passado de vícios, com hábitos ainda muito arraigados, vivenciando uma espécie de conflito, o seu passado do qual ele sente saudade e o seu futuro que ele espera por vindouro e auspicioso. Essa dicotomia de comportamento entre aquilo que eu sei o que é certo e o que é errado e aquilo que eu consigo vivenciar e praticar na vida prática faz parte do cardápio emocional da maioria das criaturas da Terra que já despertaram para a razão e para o senso ético. Buda, examinando essa mesma questão com uma outra conceituação, costumava dizer que na razão dos nossos sofrimentos está o desejo,
E o desejo para Buda não é o sonho, não é a aspiração. É a ambição da posse do ego, que estabelece a escravização do indivíduo a essas manifestações que ele chamava de ilusão. Buda vai dizer que tudo aquilo que nós ambicionamos do ponto de vista do desejo é ilusão, não existe. E como nós desejamos uma coisa que não existe, nós sofremos. E é por essa razão que as colocações do pensamento budistas, todas elas estão voltadas para o sofrimento. Com um certo sentido, a psicologia contemporânea chega às mesmas conclusões quando vem dizer, graças às notáveis contribuições da psicologia moderna a partir da segunda metade do século XX, que o ego, embora seja essencial para a formação da criança e do indivíduo, naturalmente que precisa mais tarde ser redirecionado e ser sublimado ou transcendido. Porque o ego, que é esse conjunto de valores que estruturam a nossa personalidade material, humana, com a qual a gente é conhecido no jogo social, na interação apenas para fora da vida exterior. O ego é esse conjunto de elementos que constitui essa identidade social material nossa, é o grande vilão, muitas vezes, da nossa harmonia íntima. Porque, invariavelmente, vivemos uma vida e nos prendemos a uma vida apenas exterior. Temos uma vida apenas para fora. E, naturalmente, que empobrecemos muito a nossa vida interior. Temos uma vida fragmentada. Não que não possamos ter também uma vida externa, uma vida social, uma vida material. Não é a proposta de se alienar e fugir do mundo para encontrar outra coisa. Porque não são elementos excludentes. Mas é empobrecer, viver apenas uma vida exterior. Uma vida de máscara social. Uma vida para fora. Pobre, porque não mergulhamos e não fazemos a viagem para também ter uma vida interna. Para também cultivar uma vida moral, uma vida psicológica, uma vida emocional. A grande viagem para dentro de que falam os psicólogos junguianos na contemporaneidade. O grande encontro consigo mesmo que toda criatura deve fazer. As grandes perguntas do autoencontro. O que é que eu quero da vida? O que é que a vida quer de mim? O que é que eu preciso para eu encontrar minha plenitude na Terra? O que é que eu vim fazer nesse mundo? Essas questões que ninguém poderá responder por nós. Mesmo que o guru, o padre, o sacerdote, o médium, o psicoterapeuta ajudem nessa caminhada, auxiliarão. Mas o trabalho é nosso, de fazer esse esforço para encontrar essa resposta. Porque a resposta está no nosso mundo interno, está no nosso mundo interior. Invariavelmente nós temos uma ideia, temos uma intuição daquilo que nós devemos fazer. Mas porque não temos esse hábito de reflexão, não chegamos a essas conclusões. Ken Wilber, o extraordinário pensador da consciência, ainda encarnado, vai declarar que ele examinou tanto a psicologia materialista do Ocidente, quanto as tradições espirituais do Oriente. E embora ele a princípio achasse que estavam em conflito e em uma dicotomia excludente, porque quando ele percebia que os budistas asseveravam que era necessário implodir e eliminar o ego, e os freudianos diziam que era necessário fortalecer o ego, ele achava que estava diante de um conflito, de uma contradição. Mas depois ele percebeu que não são coisas que se excluem, não são coisas antagônicas, porque uma coisa fala de um aspecto do nosso mundo mental e a outra abordagem fala de outro aspecto da nossa mente. A mente, dizia aqui no Wilber, é uma espécie de espectro de várias irradiações de luz e é necessário atender a todos esses espectros. Portanto, é necessário tanto fortalecer o ego, que diz respeito à autoestima, a nossa capacidade de se sentir bem nas relações interpessoais, na relação consigo mesmo, na relação social, de trabalho, material, como também é necessário sublimar o ego e transcender o ego. Ambas as propostas, dizia ele, têm razão, mas têm enfoques diferentes. Sri Aurobindo, esse notável mestre das tradições espiritualistas do Oriente, vai afirmar: o homem atual
fez várias viagens, desde a astronáutica à micronáutica. Viajou para o infinitamente pequeno e destruiu o átomo, tornando divisível, encontrando as partículas quânticas, devassando as partículas subatômicas, tanto quanto penetrou no mundo macrocósmico e encontrou os buracos negros, a antimatéria, os quasares azuis, as grandes manifestações astrofísicas e astronáuticas. Mas o que ele ainda não conseguiu fazer foi a psiconáutica, dizia Siri Aurobindo. A viagem psíquica para dentro, encontrar-se consigo mesmo. Ele consegue controlar as variáveis científicas e os fatores externos, mas não teve a coragem ainda de se controlar. Porque é fácil controlar o meio exterior, o difícil é conseguir dominar a si mesmo, controlar os seus impulsos. Einstein disse isso de outra maneira quando vai dizer: é mais fácil implodir com a fissão nuclear um átomo do que um preconceito. Era, portanto, essa ideia de que os desafios éticos são mais difíceis do que aqueles da horizontalidade material que nós normalmente lidamos em um mundo rico de tecnologia, cheio de ferramentas e instrumentos para a facilidade da nossa vida, mas muitas vezes pobre de espiritualidade, pobre de grandeza emocional, de grandeza moral. Allan Kardec, examinando as sociedades e a história das culturas de todos os tempos, em um texto famoso, não muito conhecido, publicado em uma obra que foi editada e publicada em 1890, portanto, mais de 20 anos após a morte do codificador. Obra denominada Obras Póstumas, que é uma coletânea de artigos e de notas que ele escreveu e que não teve tempo de publicar porque morreu antes. Texto esse chamado As Aristocracias, onde ele vai examinar os elementos que compõem as sociedades humanas, começando com essa expressão que vem do grego, duas palavras em grego, aristo e krikis. Essa expressão, ou essas expressões, aristo, que significa melhor, e krikis ou kratos, que significa poder. Portanto, a aristocracia é o poder dos melhores. Vai dizer Allan Kardec, definido no texto célebre. Para examinar aquilo que ele queria dizer, ele vai dizer que em toda a sociedade sempre houve aqueles que gerenciavam as culturas, a sociedade, a política, o mundo material. Essas aristocracias dos poderosos, daqueles encarregados de fomentar o progresso, naturalmente que mudou de caráter ao longo do desenvolvimento espiritual, antropológico e social da criatura humana. Em culturas antigas, em civilizações bastante primitivas da antiguidade e algumas até antes da chamada civilização constituída como está aí. Allan Kardec vai dizer que a aristocracia era a aristocracia patriarcal, aquela que era fundamentada nos anciãos, nas pessoas idosas, nas pessoas que eram chefes de família e eram respeitadas nas pequenas comunidades do passado, cuja sabedoria estava atrelada à idade avançada, e que por isso eram respeitados pela experiência biológica, que lhe dava autoridade, e lhe dava maturidade e sabedoria para orientar as gerações novas. E naturalmente que algumas culturas receberam essa influência, embora em alguns momentos aumentando de tamanho, porque Allan Kardec vai falar de culturas um pouco menores, e realmente eram menores comparado com as culturas atuais e a população atual. Nós nos lembramos de algumas culturas milenares, quando nos debruçamos sobre a chamada raça amarela. Veremos na história da China multimilenar, 29 séculos antes de Cristo, o pensador Forry, a quem se atribui inclusive a escrita, responsável pela escrita oriental, estabelecer como sendo uma espécie de patriarca da cultura chinesa, que mais tarde foi repetida por outros pensadores da velha China, Confúcio, Lao Tse e assim por diante. Encontramos na cultura hebraica, na antiga Israel ou na antiga Palestina, a famosa figura de Abraão, o pai da raça, cujas escrituras bíblicas dizem que ele teria mais gerações do que as estrelas dos céus que a humanidade pode contar, segundo o texto bíblico narra. Abraão,
que mais tarde, cuja figura influenciaria toda uma cultura, e que essa postura patriarcal seria repetida por outras personalidades, Moisés e alguns outros profetas que também repetiram essa postura patriarcal, e que passaram de geração a geração essa cultura. Allan Kardec vai dizer que com o crescimento populacional foi se enfraquecendo esse conceito de a aristocracia patriarcal, a aristocracia dos idosos, de idade avançada, e quando surgia conflito de interesses em uma população maior, conflito entre populações ou conflito entre comunidades, nem sempre era resolvido de maneira harmônica aqueles conflitos de interesses. E muitas vezes era necessário utilizar a força física, a força material. E é por essa razão que lentamente surge uma outra aristocracia. Há uma aristocracia que tinha necessidade de homens fortes. Homens, a princípio, fortes com a força muscular. Mais tarde, homens fortes que tinham habilidade com as armas, habilidade para a guerra, habilidade guerreira na espada, mais tarde nas armas de munição, para estabelecer uma aristocracia que vigorou durante séculos. E a humanidade conheceria alguns exemplos que ficaram na história. Quem não se recorda de Átila, Alarico I, Alarico II, Nabucodonosor, Gengis Khan, Tamerlão, o famoso Tamerlão, que era analfabeto e muito ignorante, e como nem sabia direito entender as letras, ao dominar ele exigia dos seus soldados e dos seus militares fazer uma pirâmide das cabeças das pessoas que eram decepadas para colocar e para ele contar quem é que estava vencendo e quem é que estava perdendo, já que não tinha ideia e não tinha cultura para entender aqueles elementos sociais. E a humanidade conheceu Júlio César, o dominador do mundo na época da Roma Antiga, e outros. E essas personalidades famosas estabeleceram seus militares, quase sempre uma equipe de militares que tinha 1000 militares, chamadas milícias. As famosas milícias desses guerreiros. Ou em Roma, 100 militares eram as centúrias, daí os centuriões, que portanto administrava 100 soldados ou 100 militares. E assim, a humanidade pode visualizar essa ética que Allan Kardec chamou de aristocracia da força bruta, para naturalmente estabelecer um modus vivendi da sociedade, um modus operandi, em que aqueles que venciam os conflitos de interesse pela força bruta submetiam os vencidos à servidão, mais tarde e antes dela à escravidão. É o período feudal, são as relações de escravidão, são as relações de suzerania e vassalagem, são as relações de dominação, de opressão, em que aqueles vencidos não eram considerados gente, senão animais de carga. E assim se estabelece toda uma ética. No entanto, vai dizer Allan Kardec, os vencidos vão se acumulando e ao longo dos tempos vão se tornando a maioria da população, que naturalmente gera o medo daqueles vencedores que estão no poder. E surgem os ciclos das revoluções, em que aqueles que são oprimidos geram uma revolução social para conseguir o poder e naturalmente dominam aqueles que são os poderosos, que se tornam agora os vencidos. Até que os vencidos ao longo dos tempos também reúnem forças, porque a união faz a força, segundo a expressão popular latina, e mais tarde geram uma outra revolução e começam a alternar-se de poder sucessivamente entre vencidos e vencedores, entre poderosos e subjugados. E essa lei da força bruta, a aristocracia da força bruta, fez época ao longo dos tempos, e naturalmente que lentamente vai enfraquecendo. A princípio, porque os herdeiros dos vitoriosos nem sempre eram fortes, e nem sempre aqueles que herdavam o poder, ou eram seus descendentes, tinham a mesma habilidade para a luta, para a guerra. E naturalmente que nós iremos ver o nascimento de uma outra aristocracia, que Allan Kardec chama de aristocracia de nascimento. Quando o indivíduo é poderoso porque tem uma linhagem de família. E começam a surgir as famosas famílias, as famílias tradicionais, as famílias reais, as famílias que se fazem célebres. E essas famílias, para naturalmente defender esse interesse da aristocracia de família, estabeleceram leis. Leis essas que eram feitas pelos poderosos e para os poderosos, para continuarem se mantendo na legalidade
do contexto, sendo, portanto, e justificando, portanto, essa aristocracia de nascimento através de uma série de elementos legais. Entre eles se destacam o direito divino dos reis, em que os reis eram criaturas de Deus, ou deuses na terra, cuja descendência também tinha linhagem nobre, sangue azul, ou era uma linhagem divina. Ninguém, em sã consciência hoje, por melhor que seja, mais respeitável que seja uma autoridade administrativa, política, cultural na terra, vai considerar essa autoridade um deus. Agora imaginemos em épocas anteriores como a da Casa Júlia, que os imperadores romanos eram considerados deuses, e o que eles falavam era algo divino. Então era, portanto, essa aristocracia cuja lei era utilizada para justificar essa aristocracia do nascimento. E naturalmente uma das estratégias para estabelecer e manter esse status quo é manter a população na ignorância para continuar governando, naturalmente se mantendo sob essa legalidade e essa justificativa. E a humanidade vai conhecer várias famílias famosas. A Casa Júlia, dos famosos Césares romanos. A humanidade vai conhecer a Casa de Bragança, a Casa de Orleans, as famílias Habsburgs, Médicis, Bourbons, as famílias notáveis da Áustria, as famílias de Henrique VIII, a família Tudors, e mesmo no Vaticano, a família Borgia, e outras famílias que dominaram o poder e que passaram para os seus descendentes esses poderes para manter-se naturalmente na supremacia. No entanto, as classes chamadas inferiores, tendo que trabalhar, já que os poderosos na época não trabalhavam, tinham que trabalhar para conseguir sobreviver. E nesse trabalho, durante anos e séculos e gerações, naturalmente que eles se desenvolveram o mecanismo da providência. A providência divina utiliza até de uma injustiça para fazer os seres avançarem. E esses que eram subjugados para trabalhar para sobreviver, tiveram que desenvolver-se, avançar, estabelecer meios de sobrevivência e naturalmente desenvolver-se no trabalho, na fadiga do trabalho, no desenvolvimento da inteligência. E essa inteligência que vai se desenvolvendo e que vai aglutinando pessoas, geraria mais tarde, naturalmente, a reivindicação dessas pessoas que trabalhando para sobreviver, naturalmente começaram a ficar mais inteligentes e começaram a reivindicar o direito de igualdade. E as liberdades democráticas, diz Allan Kardec, e as liberdades civis, sociais, e naturalmente que surge uma outra aristocracia, aquela aristocracia que surgiu principalmente segundo Max Weber, no famoso livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, uma das obras mais famosas do século XX, Weber vai dizer que começou com a ética protestante de que o trabalho dignifica o homem, que era um dos lemas da doutrina de Calvino e de outros, e que a Igreja Católica Romana não trabalhava, não tinha essa mesma filosofia, e diz Max Weber que os países protestantes se tornaram potências mais desenvolvidas do que os países que ficaram católicos, em função dessa nova aristocracia de que era chamada aristocracia do dinheiro. Aqueles que trabalhavam, acumulavam posses, acumulavam haveres materiais, reuniam, portanto, elementos financeiros, poder financeiro, e começava a ter uma ascendência. É o momento da diminuição das chamadas aristocracias reais e de um outro tipo de poder. E essa aristocracia do dinheiro vigorou e ainda vigora em nossa sociedade, até que surge uma outra aristocracia. Porque se percebe que não apenas o dinheiro é importante, mas também é importante administrar o dinheiro. E muitas vezes há pessoas que são inábeis para gerenciar o financeiro, para se organizar no poder econômico. E surgiram pessoas mais hábeis, não apenas para ganhar o dinheiro, mas também para gerenciar o dinheiro. E naturalmente surge uma outra cultura, uma outra aristocracia, que é a aristocracia da inteligência. Aqueles que são mais inteligentes acabam tendo mais o poder e naturalmente se destacam na sociedade. Que é um pouco da aristocracia que também nós vivemos. É a aristocracia do doutorado, do pós-doutorado, a formação acadêmica, nada contra, pelo contrário, muito a favor, porque assinaram um progresso, porque privilegia aqueles que também vêm de situações sociais, às vezes negativas, e que têm possibilidades
materialmente falando, de ascender na vida. E nós vamos visualizar tanta gente que se tornou célebre, como Albert Einstein, que vinha de origem humilde, e que se tornou teórico da física que conhecemos por causa dessa dimensão da aristocracia da inteligência. Conhecemos aqui no Brasil o príncipe das letras, Machado de Assis, que era filho de uma lavadeira, e que graças a essa possibilidade conseguiu se destacar pela sua famosa inteligência. Aqui na Bahia conhecemos mestiço, vítima de preconceito, o Dr. Juliano Moreira, que encantou o mundo da psiquiatria com a sua tese da sífilis, correlacionando com as doenças mentais, sensibilizando pessoas célebres, inclusive Albert Einstein, com quem ele teve pessoalmente, e Emílio Kraepelin, o famoso pai da psiquiatria contemporânea de naturalidade alemã. Esses homens e mulheres notáveis que vieram simples e pela inteligência se destacaram. Mas Allan Kardec vai dizer, a inteligência não é garantia ainda de felicidade na sociedade, nem de plenitude. Porque essa inteligência pode ser usada para a grande cultura, como nós falamos, para as pessoas do bem, pode ser usada também para a destruição. A mesma energia da fissão nuclear que Einstein havia também elucubrado, foi utilizada em Hiroshima, Nagasaki e no armamento nuclear. Os mesmos elementos de Black Benta, que foi utilizado por Marie Curie na radioatividade, cujas terapias salvam vidas, foram também utilizadas para destruir inúmeras vidas. Então a inteligência, diz Allan Kardec, é neutra do ponto de vista ético. Não é nem boa, nem má. A inteligência pode construir bombas atômicas ou pode salvar vidas. Então é necessário, portanto, uma nova aristocracia, diz ainda Allan Kardec. Porque a inteligência, conforme nós dissemos, pode estar a serviço da astúcia, que é uma forma de instinto. Há animais que são muito astutos, animais que se mimetizam, que se escondem na natureza. Então a inteligência é a inteligência, mas usada a serviço de instinto, se transformando em astúcia. Vemos muita gente hoje na sociedade que não é inteligente, é astuto. E que estão aí por aí chamando a atenção, que está na moda inclusive. Então, é essa proposta. E Allan Kardec vai sugerir uma outra aristocracia, que ele chama aristocracia intelecto-moral, que é uma aristocracia do futuro, em que aqueles que serão escolhidos para gerenciar a sociedade terão não apenas a sabedoria, a inteligência, o conhecimento técnico, metodológico, a capacitação técnica específica, mas sobretudo a autoridade moral, a vivência nos seus comportamentos, cujos exemplos nós podemos ver hoje ainda, porque alguns deles deixaram rastros luminosos na humanidade. Allan Kardec vai dizer que o progresso moral, vai receber dos espíritos que o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual, mas não segue o progresso intelectual imediatamente. Significa dizer que eu preciso saber para depois fazer, mas pelo fato de eu já estar sabendo, não quer dizer que eu já esteja fazendo. É necessário ter o discernimento, despertar o discernimento para depois vivenciar. Mas eu posso despertar o discernimento e não necessariamente estar vivenciando já imediatamente, porque ter um esforço para colocar em prática. Discernimento, que é esse progresso intelectual. O progresso intelectual que Kardec fala não é apenas a instrução acadêmica formal, mas esse discernimento, essa consciência de saber o que é certo e o que é errado, essa noção ética da vida, essa noção de respeito aos valores humanos, para desabrochar mais tarde na vivência moral. Porque o intelecto é uma grande horizontal. Estamos sempre acumulando conhecimentos, sempre aprendendo mais, sempre adquirindo novas formas de pensar, de conhecer. Mas o sentimento é uma grande vertical para cima. E subir é sempre mais difícil. O Espírito Emmanuel vai dizer isso na simbologia da cruz. A horizontal e a vertical. Vertical é essa que em uma extremidade é a vinculação nossa com a terra e a outra extremidade a vinculação nossa com Deus, com a divindade. Que significa humildade perante Deus, diante da nossa pequenez terrena. E a horizontal, vai dizer Emmanuel, é a nossa relação com o nosso próximo. Mas que tem uma interseção, e essa interseção é o equilíbrio. Que figura fantástica o símbolo da cruz. Que simbologia admirável de equilíbrio, que é o símbolo que Jesus transformou através da sua crucificação. O símbolo da horizontal, o intelecto,
mas a relação com o nosso próximo, e da grande vertical, que é a ascensão para cima, a ascensão para Deus, o desenvolvimento espiritual. O que levou o próprio Emmanuel a concluir nessa tese dizendo: a instrução informa, a educação forma, mas a evangelização transforma. Essa síntese em que, atendendo o intelecto muito bem, mas também atendendo ao intelecto moral, para se fazer naturalmente uma sociedade diferente e homens diferentes. A aristocracia intelecto-moral já nos deu algumas pistas de homens e mulheres admiráveis. Citamos aqui Marie Curie, a notável mãe da radioatividade. Essa mulher é Maria Klodowska, que mais tarde casa com seu velho professor Pierre Curie e adota o seu sobrenome. E graças à radioatividade que ela descobre, entre outros elementos, o rádio e assim por diante, elementos que estão na tabela estequiogenética de Mendeleev, a tabela periódica, oferecendo uma série de instrumentos de elementos, viajando para lá e para cá, ficando viúva cedo, uma morte estúpida, e que o marido é atropelado por uma carga puxada por burros, por animais, deveria estar em alfa, idealizando a ciência, e foi destruído, foi atropelado. E ela continuou dando demonstrações admiráveis da sua humildade, do seu conhecimento científico. Esteve aqui no Brasil, em São Paulo, para falar de radioatividade, inclusive examinar alguns rios de São Paulo, se tinha ou não radioatividade. Essa mulher admirável, que morre aos 80 anos, octogenária, com leucemia, vítima da contaminação da radioatividade, porque deu a sua vida para oferecer vida a outras vidas. Na ciência, nós temos Pasteur, que também ofereceu a sua vida missionária para desvendar o mundo microbiológico. Hansen, também, e outros como Koch, no bacilo de Koch, Semmelweis, Alexander Fleming na penicilina, e tantos outros que ofereceram os instrumentos para nos dar conforto material na Terra, hoje, físico. Mas temos também na sociedade um Gandhi, que era muito inteligente, advogado, brilhante no seu intelecto, mas que utilizou e direcionou a inteligência para a iluminação de consciências e para o seu apostolado no amor. O Luther King Jr., que era bastante intelectual, conhecedor dos textos bíblicos, pastor protestante, e saiu em defesa daqueles que eram vítimas da segregação racial norte-americana, ele que vinha do sul, e que mais tarde foi vítima de um homicídio cruel, deixando esposa e 4 filhos. Ou de um Nelson Mandela, que os espíritos nos dizem que ele, Nelson Mandela, teria sido um grande guerreiro britânico, que foi um dos primeiros a implementar o apartheid na África do Sul, porque invadiu a África do Sul de maneira violenta. E mais tarde reencarna como o famoso Mandiba. A princípio, o temperamento belicoso do passado, pensou em pegar em armas e ir para a luta, para mais tarde entender que a sua luta era pacífica, a semelhança de Gandhi, preso por 27 anos, cantando e falando consigo mesmo para não enlouquecer na solitária, e deu esses exemplos admiráveis, resgatando o passado sombrio, de que ele foi um dia um guerreiro cruel, ele próprio responsável pelo apartheid, e ele próprio mais tarde voltando para regularizar a questão do apartheid na América do Sul. Jesus, o divino amigo dos homens, estabeleceu no reino dos céus a grande solução para os nossos problemas, para os nossos conflitos. E o reino dos céus em Jesus é a obra divina no coração dos homens. Jesus procurava trabalhar a criatura, porque ele já sabia que as revoluções exteriores e sociais não resolvem, porque sempre são de fora para dentro. E ele queria trabalhar a criatura de dentro para fora. Única forma de iluminar a criatura para que a criatura seja o que é em qualquer situação. Porque não adianta a gente mudar o contexto social se a criatura continua viciada. Se eu sou uma criatura antiética, se eu sou uma criatura que gosta de dar meus pulinhos, se eu sou a criatura que gosto de transgredir as coisas, aonde eu estiver eu vou estar transgredindo. E é por isso que o cenário que está aí é o cenário que nós merecemos, porque nós, em miniatura, somos assim. Quantos de nós não estamos sempre querendo levar vantagem? A nossa cultura é uma cultura ainda de desonestidade.
particularmente a cultura de alguns países, inclusive o Brasil, de uma maneira geral, é claro, é a cultura que leva vantagem de tirar um pedacinho, de abocanhar um pedaço maior. É a cultura de que deixa que os outros pagam, eu não. É essa cultura que eu me referi em outro momento numa palestra. Não estou dizendo a pessoa que se apertar financeiramente não conseguir pagar as contas. Eu estou dizendo a má fé intencional de lesar o outro. Do edifício tem uma cota de condomínio, mas eu sou espertalhão. Deixa os outros pagarem, a despesa aumenta para os outros. Com que preço? Eu posso fazer isso. Vou dizer logo, eu posso fazer isso. Poder eu posso. Porque aí eu apelo para a justiça, até me chamarem, já estou não sei quanto tempo sem pagar. Aí vai, conciliação, juiz, eu alego que não tenho condição. Aí faz uma conciliação, um valor menor do que aquilo que eu devia. Eu pago os 2 primeiros meses, depois eu deixo de pagar até a justiça me chamar de novo, rolou anos e anos. E assim eu vou empurrando com a barriga. Eu posso, mas a que preço? A que preço interior eu fico? Primeiro porque os restos dos condôminos brigando, falando mal de nós, irradiando o seu psiquismo, as suas energias, derramando em cima da gente. E aí a criatura não sabe porque fica estressada, porque se tem surto de depressão, porque não consegue dormir, ou se não consegue dormir apenas com medicamentos fortíssimos, ela pode fazer, mas com que preço a pagar? Então é essa sociedade que a gente vive. É essa sociedade da agressividade, da violência. E a mensagem de Neio Lúcio, psicografada por Chico Xavier, o maior servidor, fala desse diálogo de Jesus com seus discípulos. É quase que uma atualização da parábola do bom samaritano. Diz Neio Lúcio que um dos discípulos pergunta a Jesus: Senhor, qual seria o maior servidor entre todos? E Jesus conta a parábola. Uma parábola que não está no Evangelho. É o espírito Neio Lúcio, através de Chico Xavier, que traz esse episódio de um culto cristão doméstico na casa de Pedro. E ele conta que um dia em uma comunidade chegou um guerreiro apresentando armas e treinando as pessoas. E todos se tornaram belicosos, mas não resolveu os problemas sociais da comunidade. Logo estavam se entre e devorando. Chegou então um outro bem intencionado que era um político para gerenciar naturalmente o esquema social da sociedade. E lamentavelmente a sociedade caiu em debates infindáveis de natureza política. Veio mais tarde um filósofo bem intencionado com a riqueza de ideias, e as ideias só ficaram no plano filosófico. Veio um religioso com uma série de ensinamentos, e depois de tanto tentar ensinar, ficou apenas também na teorização e na intolerância da fé. E Jesus vai dizer, depois de todos eles, Jesus elegeu elementos que são conhecidos na sociedade, filósofo, político, religioso, guerreiro, até que chegou um homem simples que não trazia nem espada, nem livro religioso, não trazia escritura sagrada, nem artigo de fé, nem trazia teoria nenhuma, e começou a tratar bem os seus semelhantes, a ajudar um, a ajudar o outro, a tratar com gentileza que muitas vezes falta em nossa sociedade, tolerância, que passou a cuidar da sua própria casa, adorná-la de beleza, e dar o seu exemplo que lentamente foi contaminando, e nesse ínterim de contaminando, ele se tornou uma referência na sociedade, que naturalmente foi também colaborando com ele para minimizar os problemas sociais. E lentamente os problemas políticos, os problemas religiosos, os problemas filosóficos estavam resolvidos. E Jesus acaba o diálogo com esse discípulo, dizendo mais ou menos assim: nobre todo tipo de trabalho, mas aquele que se preocupa em iluminar o Espírito tem um mérito maior. Esse é o maior servidor. É que vale dizer a mesma coisa que Allan Kardec falou quando estabelece a caridade moral como sendo um grande desafio nosso. Vai dizer Allan Kardec, em outras palavras, que a caridade material a gente faz porque os governos da terra ainda são injustos, porque ainda existe miséria e fome na terra. Mas chegará um dia, como algumas nações, é óbvio que há algumas nações que são mais reduzidas, que têm uma população menor, e também que tem uma justiça social de tal forma que quase que não existe desemprego, que não existe miséria em algumas populações da terra. E aí não tem caridade? Mas a caridade é muito mais profunda do que a doação de coisas, do que a filantropia ou serviço social. Essa caridade material a gente faz, como dizia Chico Xavier, porque enquanto o fogo não é apagado pelos bombeiros, a gente vai jogando um pouco de água. Certa vez perguntaram a Chico, como é que você fica dando comida aos pobres? E isso não resolve o problema da miséria. E ele respondeu, o banho também não resolve o problema da higiene, mas ninguém deixa de tomar. É que vai dizer que enquanto o problema mais profundo não é erradicado, a gente vai ajudando. Porque é óbvio que não vai resolver apenas a doação material. Mas para aquela pessoa que está pensando em roubar e matar,
ou se suicidar, a doação material é essencial, é necessária. Mas e quando chegar o momento que a sociedade for justa, que ninguém vai precisar morrer de fome, nem pedir, não vai precisar se degradar, porque vai ter emprego. Vai dizer aos espíritos, Allan Kardec, dá esmola, mas se puderdes, converter esmola em salário é muito melhor. Então é que vai dizer, dá dignidade à criatura, mas a caridade moral é a profunda caridade que todos nós somos chamados a vivenciar. Porque é muito fácil dar um pão, mas é muito difícil dar o perdão. É muito fácil doar as coisas embora, mas é muito difícil ter paciência e tolerância. A caridade moral é essa educação do espírito de que falava Jesus e que Allan Kardec ressuscita. Vejamos as aristocracias da força bruta, do nascimento, as aristocracias da inteligência, representadas aqui no político, no filósofo, no religioso e, por fim, no homem simples que fez o bem, a aristocracia intelecto-moral, aquela cujas forças é aplicada para o bem do nosso próximo, o que levou o próprio Emmanuel a dizer que a sabedoria é importante, mas quem ama está sempre na frente. É que vale dizer que o saber é também uma asa que nos conduz à iluminação. Ninguém vai negligenciar a sabedoria ou vai achar que a proposta de Jesus é a gente ser ignorante, a gente não aprender, porque o espírito evolui também pelo saber. Mas quem está no bem alcançou a maturidade, alcançou um desenvolvimento maior. Essa é a caridade moral, que é a caridade de exercer paciência, de conviver com as pessoas, às vezes que nos causam mal-estar, que é às vezes a nossa tarefa, algumas das quais são nossos compromissos, porque a proposta de Jesus não é uma proposta hedonista, seja feliz e abandone tudo e se realize como pessoa. É uma proposta sensualista, hedonista, mas profundamente perturbadora, feita de remorso. A proposta de Jesus, ressuscitada pela doutrina espírita, é encontre a sua felicidade conseguindo entender e aprender com aquela experiência que a vida te coloca, porque muitas vezes aquilo que é amargo para você é justamente aquele chamamento que vai lhe dar muitas vezes a sabedoria e a paz de consciência no futuro. Um filho que vai para a vacina, nenhum pai e mãe sensata, cuja vacina é essencial, vai deixar de dar vacina porque vai doer. Da mesma forma, nós às vezes somos vacinados pela divindade. É que vai dizer que às vezes a melhor coisa que nos pode acontecer, Deus vai mudar e vai doer. Então são essas lições que nos fazem burilar o caráter, amadurecer áreas dos sentimentos ainda não vista, desenvolver a verdadeira caridade, que é essa caridade que ilumina a pessoa que faz. A caridade verdadeira é aquela que desenvolve, progride, fomenta o desenvolvimento daquele que realiza. Porque se eu perdoo a pessoa, fico bem eu, não necessariamente a pessoa perdoada. A pessoa perdoada pode ser ingrata, pode ser psicologicamente infantil, mas é eu que fico bem, porque eu que não sintonizo mais com ela, fico em paz de consciência. Certa vez, eu tenho meditado isso, a irmã de Chico Xavier resolveu fazer uma caridade, na mentalidade dela, né? E a caridade para a irmã de Chico foi o seguinte: Chico cuidava de um cachorro, e o cachorro estava muito doente, e ele, depois de todas as tarefas do centro, etc., voltava para casa e encontrava o cachorro ainda doente, com necessidade, tinha que limpar, higienizar, dar comida. E a irmã de Chico gostava tanto de Chico que resolveu fazer uma caridade, matou o cachorro. E Chico, que era uma alma muito sensível, caiu de cama, coitado. Adoeceu. Não aguentou, ficou mal. E a irmã disse: não, eu fiz isso pro seu bem, botei veneno e ele morreu, porque aí está resolvendo o problema. Veja que cada um vê com seu enfoque, né? E Chico ficou de cama, ficou mal. E ficou com uma grande mágoa. Ia para a sessão do Centro Espírita Luiz Gonzaga, na época, em Pedro Leopoldo, ainda não era do Grupo Espírita da Prece, e ia sentava para psicografar e com aquela mágoa. E um dia, depois de uma semana, o Espírito Emmanuel apareceu e disse: você está perturbando a nossa psicografia. Veja que lição para nós. Nós não estamos conseguindo ter acesso a você para psicografar. Veja, uma semana magoado. Tem gente que passa a vida inteira magoado. Eu quero ver se os espíritos têm acesso a esses. E a gente quer que os anjos da guarda nos ajudem. Como é que ajuda? E olha que era Chico. Emmanuel não estava conseguindo ter acesso a ele por causa de uma mágoa acumulada uma semana. E tem gente que fica magoado de qualquer coisa. A pessoa fez uma festa, às vezes fez uma festa para os colegas de trabalho, ou chamou algumas pessoas. Ah, não me chamou, fico magoado. Faz beicinho, corta
corta aqui. Quer dizer, tem gente que é adulto só no corpo, porque psicologicamente ainda está na infância. E fica magoado porque não chamou, a pessoa tem um jeito de fazer a festa e não chamar. Porque toda vez que a pessoa fizer uma festa, a gente tem que estar na festa. É arroz de festa. E a pessoa não pode fazer uma confraternização. E às vezes a gente nem espera o amigo dizer. Às vezes a gente até estranha, pode ser que a gente tenha uma intimidade com a pessoa, estranha, por que não me chamou? E espera, a pessoa escuta, ó, eu fiz uma festa lá em casa, mas é porque meu marido só queria chamar os amigos do trabalho dele. Aí a gente entende. Ou então, olha, eu nunca mais vi alguns familiares meus e eles foram lá e queria dar atenção a eles. Qual é o problema? E às vezes a gente fica magoado, é tanta tolice. Eu vejo a pessoa chorando, não me convidou para o aniversário. Meu Deus! Quanta imaturidade! Precisa de terapia infantil. Psicólogo infantil. Então vejamos, temos que dar o direito. E mesmo que tenha alguma razão intencional, etc., o problema é dele. Deve ter as suas razões, etc. A gente não vai ficar agora se perturbando por isso. Então nós temos isso. Então é essa falta de maturidade, né? Essa falta de desenvolvimento. E Chico ficou magoado. E Emmanuel olhou para ele e disse: você está perturbando e a gente não está conseguindo ter acesso a você. Você está muito magoado. E Chico mentalmente, porque as pessoas estavam presentes na sessão, mentalmente, mas meu irmão, eu fui muito magoado, fui ofendido. Eu disse: eu sei, mas você vai ter que resolver esse problema. Eu quero lhe dar uma sugestão. Procure saber de sua irmã o que é que ela mais gostaria de ganhar. E depois de saber, cumpre e dê para ela. Mas, irmão, que receita é essa? Eu fui magoado e ainda tenho como presentear ela. E Emmanuel sorri e disse: essa receita não é minha, é de Jesus. Está lá no Evangelho: reconcilia-te mais depressa com teu adversário. E desapareceu. Porque o guia assim fala e desaparece. Né? E ele ficou com aquilo. E foi procurar aquelas máquinas de costura Singer, que na época a pessoa vendia alma ao diabo para pagar. E Chico disse: como eu ordenado de datilógrafo do Ministério da Agricultura, servidor público, eu dividi não sei quantas vezes, vou pagar na próxima encarnação as parcelas. Mas comprei, fui até ela, ainda magoado, e quando dei a ela, ela me deu um abraço, mas com tanta felicidade, me envolveu em tanta emoção, que aquela coisa pesada saiu. E eu me senti bem. E eu comecei a olhar ela por outro enfoque. Quantas vezes a gente fica de mal numa pessoa, porque a gente está olhando a pessoa com um enfoque, a gente não parou para olhar e até para pensar quais foram as razões do outro. Deve ter tido algum motivo. Ela tem 1000 motivos para fazer o que fez, e eu tenho 1000 motivos para ficar magoado. Mas é uma questão de escolha. E ele se desanuviou. E aí, alguém disse assim, quando ele contou isso: Chico, mas o que é que iam pensar de você? Disse: o que é que iam pensar, não sei, mas o importante é o que é que eu ia pensar de mim mesmo. Eu estava agora em paz com minha consciência. Então é essa caridade, é essa verdadeira humildade, que tem a ver com algo interior. Porque a gente acha que o desprendimento está associado a ter ou não ter posses. Há pessoas desprendidas que têm posses. Há pessoas desprendidas que não têm posse. Há pessoas apegadas que estão na posse. Há pessoas apegadas que estão sem posse. O apego e o desapego tem a ver com a postura interior. É óbvio que a prova da abundância é mais perigosa, dizem os Espíritos, porque está acessível a mim e eu corro o risco de me seduzir pelos excessos, porque está à minha disposição. Mas não é a riqueza em si que é o mal, não é o valor monetário que é o mal, mas a forma como eu me relaciono, como eu vivo. Da mesma forma, a humildade é interior. Há um diálogo bonito de Jesus com um discípulo. Depois que Jesus saiu da casa de Zaqueu, os discípulos ficaram perturbados durante muito tempo, porque Zaqueu era cobrador de imposto, era odiado, era detestado. A turma dos hebreus não perdoava Jesus porque ele entrava na casa de um publicano por conta das altas taxas do imposto que era cobrado. E a função de Zaqueu era aquela, ele cobrava, etc., mas era um homem honrado. E depois de toda a elucidação, Humberto de Campos vai dizer que um dos discípulos se aproximou, se não me engano foi o próprio Simão Pedro, se aproximou e disse assim: Senhor, como é que você explica Zaqueu, um homem ambicioso, etc., contra as nossas éticas, a ética religiosa nossa, etc., você entrou? E Jesus olha e diz: Simão, tu acreditas que a minha proposta do Evangelho é fazer um bando de pessoas necessitadas, miseráveis na rua e que sejam um peso social para a sociedade? Você acha que a proposta do meu Evangelho é fazer pessoas miseráveis e necessitadas aí na sociedade? Não é essa a minha proposta. Eu quero lhe dizer e te perguntar uma coisa: o que vale mais? Zaqueu, que é um pai de família honrado, um patrão generoso, que paga o dobro do que a lei recomenda para os seus funcionários, ou um mendigo que está na rua e só faz se queixar? Que colocação.
Porque a gente acha que a proposta de Jesus era apenas o despojamento exterior e não o despojamento interno. Ele estava sendo muito mais útil, inclusive mantendo famílias, do que aquele que se queixa na rua e não faz nada. Então vejamos que a proposta do Evangelho é muito maior, é muito profunda. O maior servidor é aquele, no entanto, que se preocupa com o espírito imortal, aquele que procura iluminar a consciência, aquele que projeta a luz na própria e na consciência alheia, com essa caridade que Allan Kardec chamou caridade moral. Em uma época, porque estamos nessa época, meus amigos, em que estamos vivendo um tumulto dessas várias aristocracias. Vivemos a aristocracia na força bruta ainda, em boa parte da sociedade. Basta dizer que muita gente diz, não vou para a palestra não, porque está na segurança. Por conta da violência, por conta do assalto. E vivemos sob essa situação. Vivemos a aristocracia do nascimento. Essa cultura de, você sabe com quem está falando? É a aristocracia do nascimento. Porque a pessoa acha que tem algum valor por conta de ser filho de fulano de tal, ser amigo de Beltrano. Essa coisa do pistolão, né, brasileiro. Então, a aristocracia do nascimento. Vivemos a aristocracia do dinheiro, a aristocracia da inteligência. Ainda não conseguimos implementar totalmente a aristocracia intelecto-moral, mas vivemos uma mistura atualmente de todas essas aristocracias em maior ou menor grau. Se diz muito hoje que, até de maneira irônica, né, que o dinheiro não ganha felicidade, não dá felicidade, mas ajuda a ganhar. Ajuda e às vezes atrapalha também um pouquinho, a depender da situação. É óbvio, não discordamos que o dinheiro pode ser uma ferramenta para dar acesso a algumas coisas, mas a paz interior é muito mais importante. Até porque, com paz interior, a pessoa até é ajudada para conseguir ganhar o dinheiro em paz. Para conseguir, inclusive, correr atrás do dinheiro com paz interior. E sem paz interior, não vai conseguir nem usar o dinheiro bem, inclusive desperdiçar nos seus desequilíbrios, nas suas situações vexatórias. Portanto, meus amigos, a doutrina espírita que ressuscita a palavra de Jesus em espírito e verdade, veio nos convidar à iluminação pessoal, ao encontro consigo, a mudança de atitude moral para melhor, o desenvolvimento dos valores que estão dormindo em nós, as potências divinas, o Cristo interno, como dizia Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Esse Cristo interno adormecido, que só está esperando a hora de sobremanadar, de sobrepairar, através dessa postura de predomínio da nossa natureza espiritual sobre a nossa natureza animal. Pensemos nisso, reflexionemos nessa hora muito grave, nessa hora de grandes desafios sociais, nessa hora em que todos estamos sendo testados, e o aluno só é testado quando passa pelo exame, e o exame das virtudes que nós temos é quando essas virtudes são colocadas em xeque. Como é que eu consigo testar a minha virtude da paciência, se não exercitando-a? Como é que eu consigo testar a virtude da dedicação, da abnegação? Como é que eu consigo exercitar a virtude do perdão, se não diante de uma ofensa? Estamos sendo testados no momento atual, nessa época de grande conflito, de grandes convulsões sociais, como dizia o médium Raul Teixeira, de grandes transformações a que todos nós estamos sendo chamados. Cuidado! Vigiai e orai, como dizia Jesus, a fim de não cairdes em tentação, porque os próprios eleitos do Senhor estão correndo risco, dizia ele no sermão profético de Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 33. Vigiemos, portanto. Saiamos da nossa casa, meus amigos, para concluir, saiamos da nossa casa em prece, porque não sabemos, quando sairmos de casa, o que é que a gente vai encontrar fora. Não estou falando apenas da violência urbana, não estou falando disso. Estou falando até dos desequilíbrios na relação interpessoal. A gente vai no cabeleireiro, o centro do cabeleireiro. Que responsabilidade o cabeleireiro tem? Porque com as suas mãos, que tocam a nossa cabeça, o chakra coronário, conforme a expressão do perispírito, passa na nossa cabeça, futuca o nosso crânio ali, e muitas vezes ele está tão desequilibrado, que derrama tanta coisa em nós. E quantas vezes a gente sai do cabeleireiro com dor de cabeça? Então a gente não sabe. Quando ele souber que ele ali, fazendo a nossa cabeça, metaforicamente, ele está também aplicando uma espécie de passe em nós. Que função? Por isso toda a tarefa, gari, cabeleireiro, promotor público, juiz, médico, qualquer tarefa que a gente tenha, diz Joana de Ângeles, faça com amor.
Exercite a tarefa com amor. Mas como nós não podemos garantir o que, é que a gente vai encontrar lá, se a gente vai para o cabeleireiro, se alguém vai nos tratar mal, que a gente saia antes de casa e ore por aquele que vai nos atender. Derrame as nossas vibrações mentais e de paz sobre ele, envolvendo ele, para que ele possa me atender bem, para que ele possa cuidar de mim bem, para que ele possa ser irradiado, envolvido, para que o impacto das nossas vibrações positivas diminua um eventual desequilíbrio que talvez ele esteja vivenciando e não nos cause mal. Então orai e vigiai, a fim de não cair em tentação. Muita paz.